A alma grita mais alto. Quando você se acomoda em um lugar que nunca foi seu, existe um incômodo que não nasce do caos, ele nasce da acomodação. Você organiza a vida, cria estabilidade, constrói algo aceitável. E ainda assim, algo em você começa a gritar. Não é insatisfação comum. É um chamado interno ecoando contra um lugar que nunca foi seu. Respire. Silêncio. Fique aqui comigo. Talvez você esteja vivendo isso agora. Por fora, tudo parece certo. As pessoas dizem que você venceu, que está no caminho correto, mas por dentro há uma sensação constante de deslocamento. Como se você estivesse vivendo a vida de outra pessoa. E quanto mais você se acomoda, mais alto a alma fala. A alma não grita no erro, ela grita na falsa permanência. Quando você erra, há aprendizado. Quando você se acomoda em algo que nunca foi seu, há estagnação. E a alma não aceita ficar presa em lugares que não vibram com sua verdade. Imagine usar uma roupa que serve perfeitamente, não aperta. Não machuca, mas não é sua. Você se olha no espelho e não se reconhece. A acomodação é isso. Não dói no corpo, dói na identidade. A mente prefere o conhecido, mesmo que o conhecido seja pequeno demais. Ela diz: fique, se adapte, não complique. Mas a alma não negocia a identidade em troca de conforto. Quando você se acomoda no que nunca foi seu, a alma começa a gritar para não desaparecer. E deixa eu te perguntar algo. Você sente que está vivendo em um lugar emocional, profissional ou espiritual, que até funciona, mas não te representa? Isso não é ingratidão, é consciência. Foi para momentos como esse que eu criei o oráculo do retorno, um espaço onde você faz uma pergunta e recebe uma resposta profunda, clara, vinda da parte da sua alma, que sabe exatamente onde você se acomodou. E por que isso começou a doer agora? Se isso ressoa com você, o link está na descrição. Nem toda tranquilidade é paz. Às vezes, é apenas anestesia. Você não sofre, mas também não vibra. A alma não se contenta. Com ausência de dor, ela busca a presença verdadeira. E quando essa presença não existe, o grito começa. A alma grita quando percebe que você começou a viver para caber. Caber em expectativas. Caber em estruturas. Caber em versões que não são suas. Ela grita para lembrar quem você é antes de se adaptar demais. Silêncio. Onde você está se mantendo? Apenas porque funciona, mas não porque é verdadeiro. Talvez esse seja o lugar onde a alma mais grita. Na próxima parte, eu vou te mostrar porque a alma aumenta o volume quando você se acomoda. Como identificar o lugar exato que nunca foi seu? O que acontece quando você ignora esse grito? E por que o desconforto cresce mesmo quando tudo está bem? Se algo em você se sente seguro e sufocado ao mesmo tempo, talvez seja porque você se acomodou em um lugar que nunca foi seu. No início, a alma fala baixo. É um incômodo leve, uma sensação de não é isso, um vazio discreto. Se ignorado, ela não desiste. Ela aumenta o volume, não para te assustar, mas para impedir que você se perca em uma vida que não te pertence. A acomodação cobra um preço invisível. Você mantém estabilidade, mas perde presença. Ganha previsibilidade, mas perde verdade. A mente chama isso de vida organizada. A alma chama de exílio interno. E nenhum ser aguenta viver exilado de si por muito tempo. Imagine morar anos em um quarto emprestado. Tudo funciona, tudo é aceitável. Mas você não pode mexer demais. Não pode mudar as cores, não pode deixar marcas. A acomodação é isso, um lugar onde você existe, mas não habita. Dizer está tudo bem não convence a alma. Ela não responde a argumentos, ela responde à coerência. Você pode racionalizar, comparar com vidas piores, se convencer de que deveria agradecer.
Mas a alma não negocia sua verdade em troca de gratidão forçada. E se você sente que está exatamente nesse ponto de acomodação silenciosa, sem grandes dores, mas com um grito interno constante, foi para esse momento específico que eu criei o Oráculo do Retorno, um espaço onde você faz uma pergunta e recebe uma resposta profunda, clara, vinda da parte da sua alma, que sabe exatamente em qual lugar você se acomodou. E por que isso começou a doer agora? Se isso ecoa em você, o link está na descrição. Depois, volte aqui. Ainda há algo essencial para você ouvir. Quando o grito é ignorado, a alma cria desconforto, não como punição, como estratégia. Ela tira o prazer, aumenta o cansaço, cria inquietação, porque permanecer onde não é seu exige um esforço constante para se diminuir, e isso adoece. Um sapato pode ser bom, pode ser bonito, pode ser confortável, mas se não é do seu pé, uma hora machuca. Não por defeito, mas por incompatibilidade. A alma sente isso antes do corpo. Pergunte a si mesmo: onde eu me esforço para caber? Onde eu me calo para manter a paz? Onde eu desempenho um papel? Onde eu sobrevivo, mas não vivo? Esse é o lugar onde a alma grita. O medo não é de sair, é de não saber quem você será fora dali. A acomodação oferece identidade pronta, mesmo que falsa. Sair exige atravessar o vazio, e a mente teme o vazio. Mais do que a prisão confortável, na próxima parte eu vou te mostrar o que acontece quando você começa a ouvir esse grito. Como a acomodação começa a ruir naturalmente. Porque sair do que nunca foi seu devolve energia. E como encontrar o próprio lugar sem pressa. Se o grito interno continua, talvez seja porque a alma já não aceita ser silenciada. Chega um momento em que você não consegue mais fingir. O grito não vira dor aguda, ele vira exaustão existencial. Você percebe, não é o lugar que está pesado, é o esforço de continuar sendo quem você não é. E quando essa consciência chega, algo começa a se mover. Você não precisa destruir nada. Quando a alma é ouvida, a acomodação perde força por si. O apego enfraquece. A justificativa perde sentido. O medo diminui. Você não sai com raiva. Sai com clareza, porque o lugar nunca foi seu. Morar anos em uma casa alugada te faz esquecer. Como é ter um lar? Quando você finalmente sai, não sente perda, sente alívio. A acomodação era essa casa, habitável, mas nunca lar. Quando você começa a se mover em direção à própria verdade, a energia retorna, não porque tudo se resolve, mas porque você não precisa mais se dividir internamente. O corpo relaxa, a mente desacelera, a alma respira. Isso é alinhamento, sair do que nunca foi seu. Não exige mapa, exige honestidade. A alma não pede certeza, ela pede coerência. Quando você deixa o lugar errado, o caminho começa a se revelar, passo a passo, sem pressa, sem violência. Quando você tira um calçado errado, não precisa colocar outro imediatamente. Só o alívio já confirma que a escolha foi certa. A alma reconhece o próprio espaço. Pelo alívio que sente, você para de se culpar por não se contentar com o ok. Entende que querer mais não é ambição vazia, é fidelidade à própria essência. A alma não grita por luxo, ela grita por verdade. E se enquanto você escuta tudo isso, percebe que está acomodado em algo que funciona, mas não te representa, foi para esse momento exato que eu criei o Oráculo do Retorno. Não para te empurrar decisões, mas para te ajudar a ouvir, onde sua alma já sabe que você não pertence mais. Um espaço onde você faz uma pergunta e recebe uma resposta profunda, clara, vinda da parte da sua consciência, que reconhece quando um lugar deixa de ser lar. Se esse chamado ecoa em você, o link está na descrição. Algumas respostas não vêm para te tirar a força, vêm para te lembrar que você já não cabe mais onde está. A alma não grita
para te desestabilizar. Ela grita para não desaparecer. Quando você se acomoda em um lugar que nunca foi seu, você se silencia e a alma existe para ser vivida, não escondida. Agora eu quero saber de você. Onde você sente que está se mantendo apenas por costume? E não por verdade? Escreva nos comentários. Eu escolho meu lugar. Outras pessoas vão ler e reconhecer. O próprio grito interno nas suas palavras. Quando você escuta a alma, o grito vira direção. A acomodação perde poder, o medo diminui, a vida se reorganiza. Você não sai correndo, você sai inteiro, porque o lugar certo não é onde tudo funciona, é onde você, finalmente, se reconhece.